Segunda-feira de manhã, 6 de agosto de 2005, Fortaleza, Ceará. Um funcionário do Banco Central abre a porta do cofre-forte, uma sala blindada com paredes de concreto de mais de 1 metro de espessura, e encontra um buraco no chão. Um buraco redondo, perfeito, aberto por baixo. Do outro lado do buraco, um túnel de 80 metros, com luz elétrica, ventilação e paredes revestidas. E do dinheiro que estava empilhado ali dentro, faltam 3,5 toneladas. 164.755.000 reais. Ninguém viu nada. Nenhum alarme tocou. Nenhum tiro foi disparado. Esse é o assalto ao Banco Central de Fortaleza, o maior roubo a banco da história do Brasil e um dos maiores do mundo. E fica comigo até o fim, porque essa história tem 2 partes. A primeira parece roteiro de cinema. A segunda, ninguém gosta de contar, e é ela que transforma o crime perfeito em outra coisa completamente diferente. Tudo começa 3 meses antes, numa casa simples na rua 25 de março, número 1107, no centro de Fortaleza. Um grupo aluga o imóvel e abre um negócio de fachada, uma empresa de grama sintética e paisagismo. Placa na porta, cartão de visita, tudo direitinho. Era o disfarce ideal. Uma empresa de jardinagem explica perfeitamente por que sai terra da casa o dia inteiro. Os vizinhos viam caminhonetes levando sacos e mais sacos e achavam o movimento até simpático. Gente trabalhadora, diziam. Debaixo da casa, uma obra de engenharia criminosa que impressionou até os peritos. Um túnel de 80 metros de comprimento, a 4 metros de profundidade, cruzando por baixo de uma das avenidas mais movimentadas da cidade. 70 centímetros de largura, apertado, claustrofóbico. Mas com iluminação elétrica instalada, sistema de ventilação com canos, e as paredes forradas de plástico e madeira para não desabar. A perícia estimou que a escavação levou em torno de 3 meses, com o grupo se revezando dia e noite, guiado por cálculo e GPS. O túnel termina exatamente, embaixo do cofre do Banco Central. E aí vem o fim de semana do assalto. Entre a noite de sexta e a madrugada de sábado, 5 de agosto, eles atacam o último obstáculo, 1,10 metro de concreto armado, o piso do cofre. Sem explosivo, explosivo faz barulho e chama atenção. Perfuração paciente, hora após hora. Quando o buraco abre, eles entram numa sala com o dinheiro que o Banco Central tirou de circulação para contagem e destruição, pilhas e pilhas de notas de 50 reais. Usadas. Sem sequência numérica. Praticamente irrastreáveis. Repara na inteligência do alvo. Eles não levaram as notas novas, numeradas em sequência, fáceis de rastrear. Levaram exatamente o dinheiro que o próprio sistema já não conseguia acompanhar. 3,5 toneladas de papel, o equivalente ao peso de um carro grande, atravessaram 80 metros de túnel, saco por saco, nas costas, num corredor de 70 centímetros. E o cofre do Banco Central, é claro, tinha sensores, de porta. Ninguém abriu a porta. O alarme dormiu o fim de semana inteiro. O dinheiro sumiu na sexta para sábado. O banco só descobriu na segunda de manhã. Os ladrões tiveram mais de 48 horas de vantagem, e quando a Polícia Federal invadiu a casa da grama sintética, encontrou o túnel vazio, ferramentas e cal espalhada no chão para atrapalhar a coleta de digitais. Profissional do início ao fim. E o detalhe que os investigadores mais destacaram foi a disciplina. Nada de pressa, nada de improviso. O grupo viveu 3 meses uma rotina de operários, entrava cedo, saía no horário, cumprimentava vizinho, pagava aluguel em dia. A poucos metros de uma agência do Banco Central, ninguém levantou uma suspeita, porque eles entenderam uma coisa que a maioria dos criminosos não entende: o melhor disfarce não é se esconder, é parecer entediante. Uma empresa de grama sintética não desperta curiosidade em ninguém. Era exatamente essa a ideia.
Parece o crime perfeito, né? Agora vem a segunda parte da história. O dinheiro era irrastreável. O problema é que gente não é. Dias depois do assalto, no interior do Ceará e em outros estados, homens até então desconhecidos começaram a comprar carros de luxo, em espécie. Um deles comprou uma frota inteira de uma vez, pagando com notas de 50. A Polícia Federal só precisou seguir o rastro de ostentação. As primeiras prisões vieram em semanas, com milhões recuperados dentro de malas e fundos falsos de caminhonete. E aí a história fica sombria. Por que um assalto desse tamanho, com dezenas de envolvidos, quem cavou, quem financiou, quem planejou, quem lavou, vira uma bomba de desconfiança? O suposto líder da operação foi sequestrado meses depois pelo próprio submundo, que queria um pedaço dos milhões. A família pagou o resgate. Ele foi encontrado morto numa estrada. Outros envolvidos caíram um a um ao longo dos anos, presos, mortos em acertos de contas, traídos por sócios. Décadas depois, dezenas de condenações se acumularam. O crime sem violência produziu um rastro de sangue. E o dinheiro? Essa é a parte que mantém o caso aberto até hoje. Das 3,5 toneladas, 164 milhões, a Polícia Federal recuperou oficialmente só uma fração, por volta de 20 milhões. O resto? Nunca apareceu. Enterrado, lavado em negócios, dividido em dezenas de mãos, sumido em paraísos fiscais, cada teoria tem defensores. Mais de 100 milhões de reais, em notas de 50, simplesmente evaporaram da história. A casa da Rua 25 de Março virou ponto turístico macabro em Fortaleza. O buraco no cofre foi fechado com concreto novo. E o Banco Central passou a monitorar até vibração no subsolo dos seus prédios, porque aprendeu, da pior forma, que uma parede de 1 metro de concreto não protege de quem tem paciência de 3 meses. No fim, fica o paradoxo que faz esse caso ser estudado até hoje: a execução foi quase perfeita, e quase todo mundo se deu mal. O túnel enganou o Banco Central do Brasil. A ganância não enganou ninguém. Me diz nos comentários, para você, onde foram parar os 100 milhões que nunca voltaram? E se curte casos reais assim, se inscreve, toda semana tem um mistério desses aqui no canal. Um buraco redondo no chão de um cofre, 80 metros de túnel iluminado, e 3,5 toneladas de dinheiro carregadas nas costas. O Banco Central só descobriu na segunda-feira. E o Brasil nunca mais viu a maior parte daquele dinheiro.